Oi, gente, bom dia. Então, nós vamos começar o encontro de hoje. E hoje, basicamente, nós vamos dar uma repassada nesses primeiros passos que foram passados e também ver se vocês têm alguma dúvida na questão de instalação do iBots. E depois a gente vai passar por algumas dicas e recomendações dentro do software que vai ser utilizado. Então, meu nome é Eric e eu vou estar auxiliando vocês juntamente com todos os outros petianos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar, que a gente vai individualmente ajudá-los. E a gente vai acompanhando alguns passos aqui para a gente fazer junto. Então, primeiramente, sobre a instalação do iBots. Alguém aí teve algum problema ou não instalaram ainda? Como é que está o andamento dessa parte? Tudo bem? Como vocês sabem, né, essa atividade ela vai envolver alunos da graduação, do técnico e de outras escolas. Então, só para a gente saber, né, como que está o público aqui hoje, quem veio de fora, de outras escolas? Ah, bacana. Muito bom. Vocês já tentaram instalar o iBots? Como que foi? Certinho? Ah, legal. A gente vai fazer de tudo para que fique certo hoje, né, Eric? Isso. Inclusive, uma pergunta também. Vocês instalaram já a versão mais nova ou vocês instalaram a do ano passado? Ah, tá. A direto do site. Isso, beleza, ok. Nós temos aqui o pessoal do técnico, não é isso? Todo mundo 2 mecatrônica? E aí, vocês instalaram ou não? Pessoal da mecatrônica graduação ali, não é isso? Segundo período, todos? E aí, vocês instalaram? Deu certinho? Não, beleza. O Eric também comentou, né, que todos os petianos aqui estão à disposição de vocês para tirar dúvida, para ajudar em alguma configuração. Aqui nós temos Kleber, Vitor. Levanta a mão aí, Vitor. Vitor, Vinícius, Tiago, Eric, eu, Adriano, Renato Vale, Renato Damaso e Rafael. Beleza, gente? Qualquer coisa é só chamar. É isso mesmo. Então, nessa primeira parte, só para a gente ter uma noção aqui, não sei se você... como que vocês estão em relação à linguagem, à escolha da linguagem? Vocês pretendem trabalhar com o C ou com Python? Só para a gente ter uma noção. Não tem problema escolher qualquer uma das duas, mas só para a gente ter um parâmetro aqui, levanta a mão, por favor. Quem que vai preferir trabalhar com o Python? Tá. O restante é C? Levanta a mão, por favor. É pequeno. Beleza. Tá, ok. Então, eu não sei se vocês já fizeram essa parte ainda, na questão de instalação do iBots e do Python e conseguir rodar pelo menos algum exemplo em Python no iBots. Porque ele tem uma certa configuração. Acredito que foi explicado no primeiro vídeo, não foi, Thiago? Então tem o vídeo já lá, naquele primeiro vídeo de instalação do iBots, já vai ter ensinando como configurar isso daí. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente. Quem quiser, também pode, se não tiver instalado ainda, pode ir instalando aqui mesmo, que a gente pode auxiliar, se vocês quiserem. Essas mesas também estão à disposição, se vocês quiserem usar elas, reunir um grupo ou algo assim, mas fica a critério de vocês. Uma dica que eu vou dar aqui também é a seguinte. O iBots ele é um software que ele não é muito leve, não, para ser bem sincero. Então, porque ele tem vários parâmetros que tornam ele muito realista. Então, isso deixa ele pesado de se executar, de certa forma. Mas, a gente já fez uns testes e é possível, sim, rodar ele praticamente em qualquer computador. Só que aí a gente dá umas recomendações que são as seguintes. Acho que foi até falado no vídeo, eu vou só reforçar, de vocês irem aqui em Tools, nas preferências, pegar essa parte de OpenGL
e desabilitar isso daqui tudo, ó. Desabilitado, baixo, 0, e marcar essas duas caixas aqui. Isso vai fazer com que ele não gaste tanto processamento nessa parte de gráficos mesmo, que não é o mais interessante aqui para a gente nesse caso. Ok. No mais, o formato que nós vamos fazer aqui hoje vai ser o seguinte: esses slides eles estão só para auxiliar nos pontos que a gente vai abordar, e o resto eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, o que a gente for programar, a gente vai programar aqui ao vivo, e a gente vai mexer no eBots, e no próprio site dele, a gente vai pegar as referências do próprio site, para a gente poder trabalhar um pouco aqui. Isso, inclusive, é uma dica muito importante, porque nas próprias referências é o nosso principal guia, né? Baseado nas referências que vocês vão poder implementar os seus códigos. Então, aqui, primeiramente, vamos fazer a apresentação da Arena. Já está disponível a versão oficial. É claro que, durante a competição, à medida que a gente for vendo que tem a demanda, que tem algum problema, a gente pode trocar a versão da Arena. Pode ser que a gente tenha que fazer alguma melhoria, mudar alguma coisa. Como foi ano passado. Ano passado, a gente estava em versão de testes. Então, a gente chegou até a versão 6, mas não se preocupem, porque isso não muda muito o código que vocês vão fazer. Vai mudar alguma coisa para melhorar a compatibilidade, as colisões, enfim, alguma coisa que não esteja legal que a gente queira otimizar. Então, eu vou partir do 0 aqui com vocês. Por exemplo, se vocês quiserem acompanhar ou só observar também, a gente vai só demonstrar aqui mesmo. Então, vocês podem digitar, se vocês digitarem Patch Engine Mechatronica, vocês já vão conseguir achar o nosso site, que é esse aqui, Patch Engine Mechatronica MG. Aqui na página inicial, a gente tem uns vídeos, né, os últimos vídeos do canal. Tem um pouco sobre nós aqui. Isso aqui, na verdade, essa parte está meio desatualizada. A gente ainda vai atualizar. E se vocês vierem aqui em iniciativas, vai ter aqui CIR 2023. Então, aqui nós já temos os primeiros arquivos disponíveis, né? Então, a gente tem aqui o download do eBots, R2023B. Não vou repassar muito bem essa parte não, porque já está no vídeo. Mas, basicamente, o download é direto aqui. É a última versão já disponível dele. A versão do Python compatível, a gente já direcionou aqui, porque ela é meio difícil de se encontrar o instalador direto para o Windows, se for o caso. Se for o Linux, outra pergunta também. Quem aqui que usa o Windows? E o Linux? A maioria é Windows. Não, então beleza. Mas pode ser que às vezes o pessoal que não veio use o Linux. Enfim, vai funcionar da mesma forma. O que eu ia comentar é que o Linux ele já vem já está com essa versão do Python 3.10, porque é a mais estável. As outras ainda não foram atualizadas nas distribuições. Então, para baixar, né, aqui, pode pegar o Windows Installer 64-bit, geralmente, né, que vai ser o Windows 10, e já consegue instalar direto. Só seguir os passos, né? Acho que está mostrado no vídeo também. Enfim, só para recapitular. Depois a gente vai ter aqui a Arena. Então, eu vou fazer o download da Arena aqui já. A Arena versão 1.0, que a gente está por enquanto, então, ela foi lançada. E aqui tem uns exemplos de controladores, que eu vou baixar também. Tem a versão em C e tem a versão em Python. Eu vou fazer o download dos dois, só para fazer uma demonstração rápida nos dois. Beleza. Lembrando aqui, então, vou aproveitar que eu estou aqui e vou passar aqui um pouco dos vídeos do canal. Então, basta digitar Patch Engine Mechatronica também, que vocês conseguem achar o canal. Aqui na parte de playlists, já tem uma playlist do treinamento. Então, aqui a gente já tem, até o momento, a gente só tem essa aula de introdução. Porém, já tem um vídeo, já foi gravado, inclusive, ele já está no YouTube. A gente vai disponibilizar ele hoje mesmo, a gente vai deixar ele público, que é uma introdução à linguagem C, à linguagem Python.
para quem precisar de revisar esses conceitos e até mesmo pegar esses conceitos iniciais. Mas a gente vai partir aqui sempre explicando tudo do princípio mesmo. Então, tem tudo aqui. Vocês podem ver também, tem vídeos mais antigos que podem ajudar também. Tem o treinamento do ano passado, tem o do ano retrasado também, que tem vídeos relacionados. Então, de certa forma, tem uma diversidade aí que pode ajudar bem. Então, eu até vou abordar mais aprofundadamente mais para frente, mas, na verdade, tipo assim, a lógica acaba sendo a mesma. Só que algumas coisas mudaram, no sentido que, se você só copiar, por exemplo, um código do ano passado e colar nesse ano, ele não vai funcionar. Porque as versões do eBoltz modificaram bastante coisa. Inclusive, por exemplo, sistema de coordenada, eixo. Então, tem algumas coisas que realmente modificaram bastante. Ficaram, porém, elas ainda estão disponíveis. Tipo assim, eles avisaram, ó, o que o Adriano perguntou ali se algumas funções ficaram obsoletas. Sim, porém, você ainda pode usar elas, só que ele já avisa que, ó, possivelmente, alguma versão mais futura não vai estar mais disponível de jeito nenhum. Mas, de qualquer forma, ao longo das aulas, a gente vai reformulando esses códigos e vai disponibilizando para vocês também. Então, a gente vai pegando, fazendo as adaptações que precisam, né? Claro que a gente vai explicar tudo direitinho e vai poder, e vai passar para vocês. Tá? Ok. Então, esse aqui foi o canal. Agora, eu vou mostrar a arena aqui. Então, aqui, quando vocês baixarem ela vai estar zipada, né? Aqui eu estou no Linux, mas mesmo esquema, né? Vocês vão extrair a pasta. E aí aqui dentro já vai ter, se você ver aqui nessa pasta Worlds, vai ter a Arena. Essa pasta aqui tem os arquivos de modelagem 3D que a gente usou nela, que antes eles vinham embutidos no arquivo, mas esse ano eles têm que vir à parte, mas vocês podem simplesmente ignorar essa pasta. Agora, essa pasta Controllers ela é importante, porque é aqui que vai a pasta do seu controlador. E no Windows, você pode simplesmente clicar aqui, ó, clicar 2 vezes no arquivo da Arena, vocês podem abrir direto. Aqui eu vou abrir pelo eBoltz mesmo, então vocês têm essas 2 formas de abrir, fica a critério de vocês. Então, eu vou abrir no eBoltz e vou carregar a Arena. O meu já estava até pré-aberto aqui, já está carregando. É normal mesmo demorar um pouco, porque tem bastante coisa para carregar. Então, de certa forma, ele demora, sim. Só enquanto está carregando aqui também, eu vou mostrar para vocês aqui. A gente vai disponibilizar 2 arquivos para vocês, que são um falando a respeito da Arena e um do robô. Então, nesse arquivo aqui falando sobre a Arena, tem algumas especificações da Arena, algumas explicações e dicas de como que funciona a Arena. Porque ela é uma Arena, de certa forma, ela é dinâmica e ela tem um comportamento... não é bem para simular o juiz, porque os árbitros na competição serão os próprios petianos que vão tomar as decisões. Porém, a Arena ela gerencia o jogo no sentido de que ela vai contar o nosso tempo, né, o placar e a situação de jogo. Ela também, para evitar algum problema nos tempos, ela desativa a posse de bola dos robôs. Então, enquanto o jogo estiver nesse modo pausado, o robô não consegue ter a posse de bola. A gente vai esclarecer posteriormente também. Beleza, então essa daqui é a nossa arena desse ano. Uma coisa que pode acontecer, principalmente se vocês estiverem no Linux, mas se não for o caso, no Windows também pode acontecer, é que se vocês derem play aqui, ó, pode dar esse erro aqui embaixo. Se aparecer esse erro, tipo assim, que não pôde encontrar o controlador, o arquivo do controlador e tal, esperado esse manager aqui, mesmo assim, se vocês forem na pasta, vocês vão ver que ele vai estar aqui. Porém, ele vai estar falando que não encontrou. Pode acontecer. O que vocês vão fazer? Isso está escrito ali no documento também que a gente vai passar para vocês.
vocês vão apagar os arquivos aqui, vocês vão deixar só o manager.c, para a gente compilar de novo. A gente vai fazer todo o processo de compilação de novo, porque pode ser que o sistema operacional não reconheça a compilação que foi feita em outro. Mas, geralmente, no Windows, funciona direto, tá? Mas pode ser que não. Então, eu estou demonstrando já para vocês ficarem prevenidos. Controllers, manager.c. Então, eu vou vir aqui no canto. Ó. Isso tudo está... Lembrando que tudo está no documento ali, que a gente vai passar para vocês. Está esse passo a passo aqui. Vocês podem vir aqui no canto, nesse íconezinho de engrenagem. Aqui é o botão para compilar. Então, peraí, acho que eu pulei uma etapa, né? Basicamente, eu vim aqui em abrir, peguei ali na pasta Controllers, Manager e abri o Manager.c. Então, abri o código aqui. Esse código aqui, a gente nem vai passar ele, porque ele é bem extenso, na verdade. Ele é o código que controla a Arena. E vocês não têm que se preocupar com ele. Então, eu vou dar simplesmente um compilar aqui na engrenagem, e vocês dão um OK. Ele compilou aqui já. É normal dar esse warning aqui, tá? Esses warnings aqui é normal. Vocês podem dar aqui um clear que ele limpa. Beleza. Feito isso, a nossa arena já vai estar funcionando. Então, quando vocês derem play, o comportamento esperado é que as luzes se acendam e aí vai aparecer aqui já o nosso placar, o tempo e a situação de jogo. Então, feito isso, teoricamente, nosso jogo está pronto para acontecer aqui, né? Então, a arena, se vocês clicarem aqui em qualquer área dela, a gente consegue controlar ela pelo teclado. De que forma? Tem a lista no documento que a gente vai passar também, vai ter a lista de comandos, aqui, ó, comandos da arena. Então, cada tecla dessa vai ter uma função. Mas quem vai usar essas teclas vai ser a própria pessoa que estiver rodando a simulação no dia. Vai ser um integrante do grupo PET. Então, por exemplo, quando a gente clica a tecla P, está vendo que aqui no cantinho está a situação de jogo pausada. Então, se a gente clica... Lembrando que tem que selecionar aqui a arena para poder clicar. Se tiver em outra parte do eBots, não funciona. Clicou, então, apertou a tecla P, ó, ele muda para Playing. Então, nesse momento, o jogo está acontecendo. Apertou de novo, ele vai para o modo pausado, né? Lembrando que o funcionamento em tempo real dessas teclas, o desempenho também, tipo assim, o quão rápido ou devagar o tempo vai passar, depende de cada computador. Então, a competição ela é baseada em tempo de processamento, não tempo real. Então, dependendo do computador, esse tempo pode demorar mais para passar ou menos. Só que no dia da competição, a gente vai utilizar um computador que vai conseguir rodar em tempo real. Mas, então, se o tempo estiver passando mais devagar para vocês não precisam se preocupar com isso. Não tem problema. A simulação acontece proporcionalmente. Então, só para explicar um pouquinho da dinâmica do porquê que tem esse negócio de pausa durante o jogo, é porque o nosso futebol de robôs aqui ele acontece entre pausas. Então, o que acontece? A gente vai ter uma pausa para reposicionamento dos robôs e vai ter um período deles jogando. Então, a cada ação que acontece, por exemplo, um gol, uma falta, a gente pausa, a gente tem a tecla dos robôs reposicionarem, então isso tem que ser programado, e ele volta a gente dá play de novo e eles começam a jogar. Então, é por isso que a gente fala que funciona entre pausas, e a pausa não é contabilizada no tempo, obviamente. Então, quando está nesse modo pausado, a gente consegue apertar aqui, por exemplo, as teclas Q ou W. Essa Q ou W, ela define quem ataca e quem defende. Para vocês poderem programar o robô, né? Aí vocês vão definir a posição de vocês, né? Da forma que vocês preferirem. Então, quando está pausado, a gente apertou aqui a tecla Q, por exemplo. Eu vou apertar a tecla Q. Reparem que aqui mudou para o modo... o lado direito ataca e o esquerdo defende. Então, aí, cada um vai programar seus códigos, né, para que os robôs aqui da esquerda vá, sei lá, por exemplo, um para o gol e um aqui para a zaga, por exemplo. É uma opção, vocês podem escolher a estratégia de vocês. E o ataque, pode escolher, por exemplo, um vai para a bola e outro passa aqui no canto, por exemplo, para receber a bola e fazer o gol. É uma das possibilidades.
isso é a tecla Q, né? Então, a gente pensou no seguinte sentido. As teclas do teclado estão aqui, né? Tecla W e tecla Q. Então, apertou a tecla Q, que está mais para cá, o ataque é no sentido da tecla Q. O ataque é no sentido da tecla W. Então, a lógica é essa e vai estar documentado lá. Então, apertei a tecla W, inverteu aqui em cima. Ó. O lado de cá ataca, o lado de lá defende. Lembrando que isso aqui é só para posicionamento. Posicionou, chegou na posição, a gente dá a tecla P de novo, né? Quem estiver controlando a simulação, por exemplo, vai apertar a tecla P e volta para o modo de jogando. Então, aí dá a saída de bola e os robôs começam a jogar. Lembrando, então, uma coisa que eu comentei também, que eu vou ressaltar, é que quando a arena está nesse modo pausado ou em posicionamento, os robôs não conseguem agarrar a bola. Isso é proposital. Porque pode ser que talvez um erro no código de uma equipe, sei lá, pegue a bola, faça o gol de forma desavisada. É claro que a gente tem proteção contra isso. O gol, se alguém tentar fazer isso, o gol não é contabilizado, se não tiver em modo play. Mas, de qualquer forma, é uma das garantias. Lembrando também que... por que a gente teve que colocar essa espécie de posse de bola no robô? Essa posse de bola, na verdade, ela é magnética. Por quê? A gente estava estudando o modo de executar o futebol de robôs aqui de uma forma que desse para a gente realizar. E se a gente não colocasse nada que tentasse minimamente segurar a bola poderia ficar muito arisca e bater ali no chutador e espirrar, né? O robô não conseguiria ter a posse de bola nunca. Então, o que foi feito foi implementar... a gente implementou como se fosse uma espécie de imã nessa região aqui do chutador. Não muito forte, claro, porque senão fica difícil de roubar a bola e fica muito fácil também, né? Então, dependendo do jeito, vocês têm que controlar isso também, porque se vocês movimentarem rápido demais, pode ser que ele perca a bola. E é proposital para isso, para não facilitar demais também o jogo e a condução da bola, né? Outro detalhe também, eu explico mais a fundo quando eu for falar do robô em si, que eu estou falando da arena, né? Eu só quis entrar nesse detalhe porque para ressaltar que a arena controla isso também. Então, quando está em modo de play, isso é importante ressaltar porque talvez vocês vão rodar aqui a simulação e vão tentar pegar a bola e não vão conseguir, se ela estiver pausada, tá? Vocês têm que apertar o P, então, para dar um modo de play, para conseguir ter a posse de bola. Eu vou demonstrar um exemplo aqui, então, essa questão da posse de bola e da movimentação aqui. Uma demonstração simples, que até tem no vídeo de introdução também, que é a movimentação pelo teclado mesmo. Então, eu baixei lá do site, né, esse aqui, que são os arquivos C e o Python. Eu vou executar esse Python aqui primeiro, que é o mesmo da aula. Então, aqui eu vou copiar essa pasta de teste aqui e vou colar na pasta controllers. Beleza, colei aqui. Eu já consigo, se fosse C, eu poderia vir aqui em Tools, né? Eu abrir o editor de texto, eu teria que vir cá e abrir o código para compilar ele. Então, eu venho cá no teste, abro ele e compilo. Porém, como é Python, não precisa de compilar. Ele é interpretado. Então, eu vou simplesmente associar o controlador aqui e dar um play. Lembrando também que tem que associar o controlador ao robô. A arena vem sem nenhum controlador. Então, vocês vão vir cá e selecionar. Ó, os robôs são divididos da seguinte forma. Robô esquerdo 1, robô esquerdo 2, direito 1, direito 2. Então, esquerdo 1, esquerdo 2, 1 em cima. Então, esquerdo 1, esquerdo 2, direito 1, direito 2. Vocês não podem trocar nada aqui nessa árvore aqui, porque no dia da competição, a única coisa que vocês vão passar para a gente é o código. Então, se vocês trocarem aqui, na hora que a gente for rodar na nossa arena, não vai funcionar. Oi. É um bom detalhe. Aqui em cima, também, eu falo melhor na parte que a gente for explicar os robôs, essas cores aqui vão ser modificadas, tá? Para a gente conseguir identificar cada robô e cada equipe. Então, eles estão todos iguais aqui,
foi realmente um vacilo mesmo na hora de montar. A gente já poderia colocar eles diferentes. Mas, na verdade, a gente não definiu a cor ainda. Isso vai estar no formulário de inscrição da competição posteriormente. Então, cada equipe vai poder ter sua cor. Enfim, aí aqui, então, o que eu estava comentando é que vocês não podem modificar aqui. A única coisa que vocês podem modificar, claro, é associar o controlador ao robô aqui, ó, nesse campo Controller. Nesse campo aqui, vocês vão vir aqui embaixo, Select, e selecionar o controlador. Tem vários controladores aqui que vêm, mas esses são do iBots, eles não vão funcionar. Então, você vai pegar aqui o que você colocou lá, né, o que a gente copiou lá na pasta Controllers, que no caso é esse teste. Então, selecionei aqui no robô, aqui, por exemplo. Posso fechar aqui agora. Tá. Então, agora, se eu der play aqui, só abrir o console aqui para ver se vai dar algum aviso. Tá. Aqui, então, ó, se vocês clicarem na arena, vocês conseguem controlar o robô pelo teclado. Lembrando que aqui, ó, vocês podem perceber que está muito pesado. Além de eu estou compartilhando tela aqui, né? Então já pesa bastante, porque eu executei ontem mesmo e ele tá bem mais fluido. Só que eu vou dar uma dica também para vocês fazerem seus testes, que ajuda nessa parte de deixar ele mais leve. O que faz ficar pesado aqui, principalmente, é ter 4 robôs na simulação. Então, vocês podem vir cá e tirar eles, para vocês fazerem algum teste em um robô individual. Né? Principalmente, dá para jogar até só com a sua dupla aqui, para fazer o teste. E, nesse caso, eu preciso de um robô só. Então, eu vou deixar um só. É só vocês virem aqui e dar um delete. Lembrando que aí, vocês não cliquem em salvar a arena, tá? Porque senão ela vai salvar. Aí depois você vai ter que baixar de novo ou extrair o arquivo de novo para pegar a outra versão, né? Com os 4 robôs, se você precisar depois. Mas enfim. Agora a gente pode dar play aqui. Aí, ó. Beleza. Então agora, reparem, o que eu falei para vocês é o seguinte. Eu vou tentar pegar a bola nesse modo com a arena pausada. Aqui está programada as teclas J para armar o chute, a tecla K para chutar, mas eu vou tentar pegar a bola, e vocês reparem que o robô não consegue pegar a bola. Ele esbarra nela e ela sai, tá vendo? Isso é o que aconteceria se a gente não tomasse nenhuma providência nesse sentido. Só que o que a gente fez? Com esse conector magnético, a gente consegue pegar a bola desde que a arena permita, né? Então, eu vou dar aqui, apertar a tecla P, mudou aqui para play, né? Então, agora eu consigo já ir com o robô. Eu consigo ter a posse da bola. Então, ó, eu consigo dominar ela e, consequentemente, chutar para o gol. Vocês vão perceber também que ajustar a câmera aqui é meio difícil. Outra coisa também que eu vou comentar sobre a arena é o seguinte. A arena, o nosso futebol de robôs, ele não tem bola fora. Então, ele não tem saída lateral e nem na linha de fundo. Então, foram implementadas aqui umas barreiras invisíveis que não permitem que a bola saia de jogo. Nem os robôs, claro. Então, aqui, ó. Aqui vocês conseguem visualizar ela. Então, essas barreiras aí, elas não permitem que a bola saia do campo. Ok. No mais, no documento que vocês vão receber, vão ter outras informações, como, por exemplo, tem outras teclas ainda, né, que eu não comentei, que são, por exemplo, em alguma situação de jogo, principalmente ano passado precisou, esse ano a gente resolveu muitos bugs que tinham no carrinho, que às vezes ele bugava, ele parecia uma areia movediça, a arena ficava uma doidura, tinha hora. Eu acredito que a gente resolveu esse problema, mas a gente só vai saber na prática, né,
Então, a Arena tem um sistema também de debug, que é a tecla D. Ele dá um shake no carrinho, ele levanta o carrinho e coloca de novo na Arena. Isso se a gente precisar, e isso acontece com todos os robôs, né? Claro, com os 4 robôs e com a bola, inclusive, porque pode acontecer uma situação em que eles estão agarrados e que haja necessidade de usar esse recurso. Outras teclas também são a tecla B, só que aqui eu estou apertando ela aqui e não acontece nada, porque a função dela é anular o gol anterior. Não está acontecendo aqui porque não teve gol, mas, por exemplo, vamos supor que a gente faça um gol. Olha lá, ele vai para a situação de gol aqui e já contabiliza no placar automaticamente. Então, a Arena faz isso para a gente. Agora, o que eu ia falar da tecla B é que ela volta, né, o gol anterior. Então, aconteceu o gol, a Arena também entra em modo pausa, tá? Só que a gente aperta a tecla P, ele vai para pausa de novo, né? Volta aqui já. Então, ele tem esse processo automático. Aconteceu o gol, aparece lá gol, a gente aperta P, ele volta para o modo pausado e volta a bola no meio campo já para começar o jogo de novo. Então, eu vou apertar a tecla B aqui, por exemplo. Olha lá, zerou o placar ali em cima de novo. Então, a tecla B, a gente consegue voltar ao gol anterior. Isso eu estou comentando só porque existe esse recurso, mas provavelmente vocês não vão precisar de usar isso. Se aconteceu algum gol anulado durante a competição, alguma coisa assim. Outra tecla também é a tecla T. A tecla T, ela acrescenta 30 segundos aqui no tempo. Então, se eu apertar a tecla T aqui, por exemplo, olha lá, o tempo já sobe de 30 em 30 segundos. Isso se acontecer alguma prorrogação, alguma necessidade de usar esse recurso, né? Mas durante a competição também. Ou até para vocês testarem também, porque o que acontece? Se esse tempo terminar, o controlador da Arena, ele desabilita os robôs também e encerra a simulação, tá? Então, se acontecer isso com vocês, é normal. Já é programado para utilizar durante as partidas. Aqui agora tem também os últimos comandos da Arena, que são o posicionamento da bola. Porque, por algum motivo, o nosso posicionamento aqui está totalmente automático. Beleza, então se eu der play aqui, está em modo play. Se acontecer alguma falta, a pessoa que está simulando simplesmente vai apertar P de novo. Ó. Repara que a bola já vai para o quadrante mais próximo para cobrar a falta. Porque a nossa falta ela é cobrada sempre de um desses quadrantes aqui, ó, de uma dessas marcas. Então, o que acontece? Se a falta aconteceu aqui, por exemplo, a bola é redirecionada para cá. Então, esse processo é automático no controlador da Arena. Porém, pode acontecer de, sei lá, algum robô esbarrar na bola, acontecer algum bug, alguma coisa, que a bola não vai para o lugar certo. A pessoa que está controlando consegue posicionar pelas teclas numéricas isso. É na ordem do teclado numérico mesmo. Ó. Número 1, aqui teria o número 2, né? 3, 9, 7, 5. Então, a própria posição ali do teclado numérico vai posicionar em um dos quadrantes ou no centro de campo. Então, se eu apertar aqui, por exemplo, eu apertei a tecla 5 e a bola foi reposicionada de novo no meio campo. Então, se eu apertar aqui as correspondentes, né, ela vai para o lugar certo. Número 7, por exemplo, que é o extremo do teclado aqui superior esquerdo. 9, isso está documentado lá no coisa, né? Número 3, número 1 e número 5. Então, a gente consegue... Essa câmera aqui está deslocando automaticamente, porque a configuração está para seguir a bola. Quando eu for falar da Arena, eu falo disso melhor. Vocês podem mudar isso também, se vocês acharem melhor. No mais, os comandos da Arena são esses. Aqui fala um pouco também da comunicação entre a Arena e os robôs. Os robôs eles estão equipados também com rádios, assim como vai ser feito presencialmente, possivelmente. Eles vão ter que ter uma espécie de comunicação, tanto com o controlador da Arena, quanto entre os robôs, né? Porque, por exemplo, eu vou mandar para o outro robô, vou comunicar com ele que eu vou dar um passe. Ele tem que se preparar para receber, tem que falar... Um fala... Por exemplo, o exemplo que a gente usou ano passado, que a gente deu, claro que cada um pode adotar a sua estratégia, mas é baseado em comunicação entre eles. O passe, por exemplo. Ele vai, primeiro, o robô chama o outro, fala que vai dar o passe, por exemplo.
comunicação é feita através... Pode ser até uma letra. Fala, ó, a letra X, mandou a letra X, ele já vai preparar para o passe. Então, ele alinha com o outro robô, aí o de cá, ele responde, já alinhei. O de cá fala, entendeu? Nesse sentido de comunicação. Para o passe sair certinho. Então, isso é importante, ter essa comunicação entre eles e também com a própria arena. Essa é a forma que a gente encontrou de unificar os comandos. Então, a gente deixou os comandos... A arena manda no lugar de cada um poder identificar, porque cada um poderia identificar em um tempo diferente e causar problema. Então, quando a arena está em cada modo aqui, pausado, gol, posicionamento, ela envia via rádio, né, aqui no iBots, para cada robô um caractere, que indica em que modo o jogo está. Se está pausado, se é para a equipe posicionar para ataque, para defesa, ele vai mandar esses caracteres aqui para cada modo. Tá? Então, essa é a nossa informação. Esse material que a gente vai disponibilizar no grupo, provavelmente, explicando tudo direitinho sobre a arena. Então, sobre a arena, eu acho que é isso. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte da arena? Se tiver, pode perguntar. Então, a gente definiu até então que não tem pênalti, só falta. Então, as faltas vão ser cobradas sempre daquelas posições lá. Uma dessas 4 posições onde a bola estiver mais próxima. E aí o posicionamento da mesma forma. O operador vai apertar a tecla P, o jogo vai pausar e a bola já vai para a marca mais próxima. Aí o operador vai apertar Q ou W, dependendo de quem for atacar, e aí o seu código tem que reconhecer, apertou Q, eu vou defender, ou apertou Q, eu vou atacar. Então ele já posiciona a posição de ataque e defesa. A gente vai demonstrar esse posicionamento, vai ter uma aula específica de posicionamentos. Beleza? Oi. Para você saber onde que você tem que posicionar, então, isso a gente vai... Eu vou até passar a biblioteca aqui mais para frente. A gente vai pegar as coordenadas direto da arena. O tempo inteiro, o seu código vai saber onde está cada robô e onde está a bola. Isso aí você sabe o tempo inteiro. Além de que você sabe também as dimensões do campo. Então, essas posições de ataque e defesa, elas podem ser estruturadas. Ou seja, você pode definir, meu goleiro vai ficar, sei lá, na posição... Você pode medir aqui, eu vou até fazer uma demonstração aqui. Vamos supor que você quer colocar o goleiro em cima da linha do gol. Você pode pegar a bola aqui, por exemplo, selecionei a bola. Eu vou vincar nas... Na verdade, não precisa nem de vir aqui. Você pode vir aqui embaixo nesse campo, aqui, position. Você consegue ver a posição da bola. Aqui embaixo. Posição, ela está no 0,0 e alguma outra aqui, 0,035 aproximadamente. A posição aqui é XYZ. Esse ano a gente definiu bem essas posições. Por causa de alguma divergência de coordenadas, ano passado estava em umas coordenadas meio aleatórias. Esse ano está bem definido, no seguinte sentido. Z é para cima, então X é o nosso eixo vermelho e Y esse eixo verde. Então, se a gente deslocar ela ali para a linha do gol, a gente espera que desloque positivamente no sentido X aqui. Então, aqui a gente consegue visualizar também o deslocamento. E colocar no lugar que você quer, por exemplo, colocar o goleiro. Você pode usar a bola como referência, acho que é melhor deslocar a bola. Olha lá, então, a bola ficou no 2,26. Vocês podem reparar que apareceu outro número aqui também. Eu vou abrir especificamente aqui a translação da bola. Se vocês abrirem um nó aqui, deve estar ruim de ver aí, né? Mas eu acho que não tem como aumentar essa letra. Não tem. Isso, exatamente. XYZRGB. Isso aqui vocês vão acostumar também, provavelmente, à medida que vocês vão mexendo. Na translação aqui da bola, vocês podem ver aqui, 2,26 em X, que é a nossa posição então, que a gente quer. Em Y, teoricamente, seria 0, porque a nossa origem é o meio campo. Só que é claro que aí, computacionalmente, o zero perfeito não existe, né? Então, ele vai assumir um valor ali, elevado a menos 22. Então, é um valor, assim, é 0, praticamente. Vai ser um número com muitas casas decimais, vai ser muito pequeno. Então, é praticamente 0. Tanto é que se a gente substituir aqui por 0, não faz a diferença nenhuma.
Vocês podem brincar aqui também, ajeitar a posição aqui, ó. Vocês vão mexendo aqui, ela vai mexendo no eixo que vocês estão mexendo. Isso para achar essa posição. Achou a posição, você pode definir o robô para aquela posição, que isso nunca vai mudar nessas posições. Então, eu quero falar, o meu goleiro vai para a posição X 2.25, Y 0. Pronto. O atacante vai para essa outra aqui, que eu posso definir também. Enfim, essas posições podem ser estruturadas. Sobre a arena, então, era isso. A gente já comentou sobre a modelagem foi feita... isso aqui só repassar aqui. A modelagem, então, foi feita toda em 3D, num software externo, e foi importada aqui. E o iBots tem essa vantagem, né? Que a gente consegue ter toda essa liberdade de criar nossos próprios mundos e nossos próprios robôs. O magnetismo, já comentei também. O manager, que é o controlador da arena, está falando lá no documento também. As teclas de comando, o rádio e o estado da partida. Ok. Próximo tópico, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o robô. O robô desse ano, ele não é totalmente diferente, porque todos eles são baseados no nosso robô do projeto Sementes, mas ele foi modelado totalmente do zero. Porque a gente encontrou alguns problemas no robô do ano passado. Então, essas peças aqui foram feitas todas em 3D e importadas aqui. E as modificações que foram feitas foram as seguintes, em comparação ao robô que a gente utilizava no projeto presencial, que era para seguidor de linhas, a gente retirou o seguidor de linhas para adicionar, para a gente poder chegar para trás esse rodízio, né, e adicionar o chutador aqui, para permitir a implementação do futebol de robôs. Esse chutador já está implementado desde o ano passado, sim. Então, o que a gente mudou do ano passado para cá, por exemplo, foi que a gente tornou realista o movimento do rodízio aqui da frente. Vocês podem reparar que ele se locomove como deveria, de acordo com a posição que a gente desloca. Isso evita alguns problemas de arrasto, porque ano passado ele ficava arrasto, que eu digo, a perda o atrito, né, entre a própria rodinha do rodízio e o chão, fazendo com que ele perca eficiência na movimentação e cause até problemas no iBots. Então, aqui ele está fluido, ele já está com as juntas e o seu deslocamento é natural, né, agora. Porém, assim como o real, né, ele não é motorizado, claro, ele está lá só de apoio mesmo. As únicas rodas motrizes são as duas de trás. A tração dele, então, é diferencial, né? Então, se a gente consegue ter... Se a gente tem diferença entre as rodas, ele consegue fazer curvas, e se a gente mantém a velocidade aproximadamente igual, né, entre as duas, claro que vai ter uma variaçãozinha, ele consegue ir em frente ou dar ré, né? Os sensores de ultrassons a gente manteve, porém, eles não vão ser utilizados na competição, porque todas as coordenadas do robô já vão ser obtidas da forma... utilizando a biblioteca própria do iBots, que é o supervisor. Então, todos os robôs já vão saber essa posição e não vão precisar medir pelo ultrassom, não. Até porque a gente não conseguiria ter a posição exata, né, em coordenadas x, y, e até a orientação de cada robô só com ultrassom. Isso seria impossível. Na prática, o que a gente vai usar é a visão computacional. Então, vai ter uma câmera posicionada quando a gente implementar presencialmente, que a expectativa é que seja ano que vem. A gente vai ter o campo e vai ter uma câmera posicionada imediatamente acima dele, onde a gente vai conseguir identificar os robôs. Então, a gente vai fazer uma biblioteca que identifique os robôs e transmita para cada um dos robôs a posição deles. Então, vai ser basicamente o que a gente vai ter aqui também. A gente já vai ter os robôs recebendo as posições. Aqui em cima também a gente já colocou... Ano passado tinha um LED aqui em cima, um LED, um copo, que foi a versão utilizada no projeto Sementes até 2019, presencial. Então, o LED identificava as equipes, né? Só porque aqui, já pensando na visão computacional, a gente colocou esse landmark que a gente fala, que é uma figura composta aqui por duas cores e um padrão, né? Pelo menos um padrão aqui de um quadrado formado por dois retângulos, praticamente um quadrado formado por dois retângulos, que seja possível identificar pela câmera, né, a posição e a orientação de cada um dos robôs. Então, igual o Adriano comentou também ali, que cada um vai ter sua cor diferente para poder ser identificado. Outra questão também aqui, cada robô vai ter os seus comunicadores rádio, né, como foi falado antes, para comunicar com a arena e com os outros robôs. Eles já estão configurados, tá? E em canais diferentes. Então, a equipe adversária não consegue ouvir o
o seu comando, né, que você deu para o seu parceiro. E a arena todos conseguem ouvir, claro, mas ninguém consegue comunicar com a arena, eles só conseguem ouvir. A parte magnética também, só dando uma passada por alto aqui, os robôs eles possuem um conector magnético do tipo ativo e a bola do tipo passivo. A bola ela é um robô e a gente teve que definir ela como um robô para a gente poder habilitar esse magnetismo e desabilitar dela. Então, o que acontece que pode surgir a dúvida é se o outro robô vai conseguir tomar a bola. E vai sim, porque na presença, quando a gente junta dois conectores do tipo ativo, por exemplo, eles vão oferecer como se a gente estivesse oferecendo um campo magnético igual, né? Eles meio que se anulam, então a bola fica em disputa. Então, por isso que a implementação é possível dessa forma. Ele não fica definitivamente com a bola, né? Não é impossível de roubar a bola. No mais é isso. E pelos robôs também serem os dois ativos, eles não conseguem conectar um no outro. O que eu ia comentar aqui também era da questão que a gente melhorou do ano passado, mais detalhe. Só porque é uma parte também que vocês não vão conseguir mexer muito, porque já vai vir na arena, já faz parte da arena, que é a parte de... A gente até estava conversando ontem, né, Adriano, sobre que estava deslizando um pouco. A gente conseguiu corrigir isso, tá? Então, a gente definiu material para a roda do robô e para a arena. Então, estou comentando isso só para vocês verem as dimensões do iBotos, tanto que ele consegue oferecer uma simulação fiel, né? A gente definiu, então, por exemplo, eu chamei a roda ali de pneu, poderia ser borracha, qualquer outra coisa, e o chão de gramado. Então, se eu vier aqui em informação do mundo, aqui, propriedades de contato, eu vou ter aqui, eu defini aqui propriedades de contato entre o gramado e o pneu. Eu consegui aumentar aqui a fricção, né? Ou seja, o nosso atrito, e os pontos de contato, porque ele estava dando um aviso aqui que estava com pouco ponto de contato. E quando eu falo ponto de contato, não é, por exemplo, aqui, o robô, a grosso modo, ele vai ter 3 pontos de contato com o chão, né? As 2 rodas e o rodízio. Porém, na simulação, que a gente trabalha lá, a gente chama de elementos finitos, que a gente discretiza, né, um contato em vários pontos, a gente pode escrever em 1000 pontos, um ponto qualquer, que a gente põe em vários pontos agrupados para simular esse contato, né? Se a gente tiver um só, por exemplo, a gente vai ter uma precisão muito ruim nesse contato, ele pode ficar desequilibrado. Então, quanto mais pontos a gente pôr, mais fiel vai ser a simulação, porém a custo computacional. Então, a gente achou um valor aproximadamente ótimo aqui, que favorecesse tanto o desempenho quanto a física ali da roda. Eu vou só voltar aqui ao valor que estava antes, por exemplo, só para a gente fazer uma comparação. Voltei para valor 1 aqui, esse atrito. Repara que o robô ele desliza. Ó. A hora mesmo depois que eu paro de andar, ele dá uma derrapada. Ele está derrapando, sem esse atrito. Agora, quando eu vou ali e configuro o atrito para aquele valor que estava anteriormente, ele já consegue parar instantaneamente. Ó. Vocês reparem que o motor até acompanha o movimento, ele dá meio que como se fosse aquele freio motor, né, do próprio carro, ele dá a engrenagem literalmente acompanha o movimento. Então, vocês podem ver que a roda está realmente acoplada ao chão mesmo. O atrito consegue segurar esse deslocamento relativo ali entre a roda e o campo. Mas, enfim, isso aqui, para falar a verdade, nada disso aqui vocês vão ter que utilizar. Eu só estou mostrando mesmo para vocês terem essa noção do quão realista é o iBotos e quantas possibilidades ele tem. A interface do iBotos, então, dá uma repassada aqui, então, mas eu acho que eu já comentei no início, né? Essa aqui é a árvore de nós dele. Foi comentado também no vídeo de introdução. A árvore de nós, então, onde tem cada nó dele, né, o robô, a arena, onde foi modelado cada coisa, importado. A gente não vai dar um curso completo de iBotos, porque eu acho que não é a finalidade, até porque o foco aqui é na programação, né, dos robôs, e não na construção da arena em si, na modelagem. Inclusive, a gente tem curso de modelagem também para quem tiver interesse no próprio canal do Grupo PET. Então,
Aí do lado de cá, vocês teriam o editor de texto e aqui embaixo o console. Se não estiver aparecendo para vocês, vocês podem vir aqui em Tools e abrir separadamente aqui, ó, Text Editor aqui e o New Console aqui, ó. Vocês podem abrir uma espécie de terminal, né, que vocês podem identificar erros, mensagens da Arena. Por exemplo, quando der play aqui, vai falar inicializando o controlador e tal. Algum warning ou aviso ou erro que estiver dando vai aparecer aqui também. Vocês podem usar para debugar também. Então, se vocês derem aqui, por exemplo, em Python um print, ou em C um printf, por exemplo, ele vai aparecer a informação aqui. Então, vocês podem usar isso para debugar o código de vocês também. No mais, eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu coloquei mais um tópico para falar. Tá. Mostrar aqui como criar o controlador. Você demonstrou na aula, Thiaguinho, ou não? Demonstrou, né? Não, então tem na aula também como criar o controlador. Eu acho que eu vou pular essa parte, então. O código de vocês vão fazer o código de vocês e carregar no robô. É basicamente isso. Claro que, para testes, é comum você querer deslocar o robô. E tudo bem, vocês podem mexer no robô, sim. Ele vai estar travado por questões de, na hora da simulação, para não correr risco de ficar clicando, aparecendo aqui o frame dele, os eixos, né? Ele está travado, porque senão não consegue clicar e arrastar. Mas se você vier aqui no canto e clicar nele por aqui, aí ele já vai aparecer o eixo. Você pode deslocar ele para fim de teste sem problema, viu? Então, por exemplo, eu quero testar se o robô vai conseguir alcançar a bola de longe ou de costa, virado. Pode fazer o que quiser com ele para testar. Só porque vocês têm que estar cientes que quando for simular, a gente só vai pegar o código de vocês e colar aqui. A Arena vai estar do jeito que a gente disponibilizou. Mas para testar, vocês podem mexer no que quiser, que vocês quiserem. Ó. Só não recomendo mexer muito, porque na prática não vai estar do jeito que vocês mexerem, né? Mas claro que, se vocês repararem também alguma inconsistência, algum problema, vocês podem reportar para a gente melhorar a Arena. Claro, a gente está aberto a sugestões. Entre Python e C, por exemplo, se uma roda melhor que a outra, eu não fiz esse teste prático, não. Mas eu acredito que o C deve rodar melhor, por ele ser compilado e não interpretado. Mas o Python ele é mais prático, tanto para programar quanto para executar, né? Não tem que ficar compilando toda hora, só salvou ali, fez uma alteração aqui, salvou, executou e pronto. Mas na prática, eu não sei dizer exatamente se tem uma diferença significativa no desempenho. E de qualquer forma, claro que isso é para efeito visual. O desempenho ele pode estar ruim aqui, mas, igual eu falei, tudo na simulação ela é baseada nesse tempo de simulação. Então, por exemplo, a velocidade vai ser proporcional. Então, pode ser que você esteja vendo aqui, o robô às vezes está lento, o chute está lento, alguma coisa está lenta. Mas, na verdade, é porque é proporcional ao tempo de simulação. Quando for executado, por exemplo, no computador da simulação, vai rodar em tempo real e vai tudo executar em tempo real. E não vai dar diferença de, por exemplo, não, porque meu código estava funcionando aqui, mas não estava ali. Não vai acontecer isso. Justamente porque tudo é baseado em tempo de simulação. Por isso que a gente não recomenda, por exemplo, usar bibliotecas de tempo externas. Tipo, não sei se vocês conhecem a biblioteca time.h, ou no caso do Python tem a biblioteca de tempo também, se não me engano é time também. Se vocês usarem fizerem, tipo, sei lá, uma função de delay, utilizando as funções nativas, a gente não recomenda de jeito nenhum, porque o tempo lá é o tempo real, e o tempo de simulação não vai acontecer dessa forma. Então, vai variar. Você roda uma hora, ele vai conseguir fazer alguma coisa, a próxima vez que você rodar, o desempenho às vezes está inferior ou está superior, não vai dar certo. Então, tudo baseado no tempo de simulação, eu acredito que não dê muita diferença não, entre um código e outro. Nos testes rápidos que eu fiz, porque eu nunca me atentei a esse detalhe, não. Mas os dois funcionaram beleza, o Python e o C. Certinho? Inclusive, eu vou colocar o C agora aqui também para a gente testar. Perguntaram se a gente vai ter desvantagens por causa em questão de uma equipe programar numa linguagem e outra programar em outra. Eu não posso afirmar com certeza que não vai ter. Pode ser que haja sim. Porque é claro que, na teoria, o C ele é mais rápido sim do que o Python. Isso é fato. Mas eu não sei se no simulador isso vai fazer diferença. Tem que testar. Aí fica a cargo também da equipe fazer essa decisão. Por isso que é livre. Pode ser mesmo, a gente não sabe dizer com precisão, mas eu diria que o C é mais rápido sim.
Aí você tem que pesar, né, o que vai ser melhor. Se vai facilitar essa facilidade de programação e de recursos. Apesar de que aqui a gente não precisa de tanto recurso externo assim, porque o Python, é claro que tem muito mais recurso em questão de facilidade de implementação do que o C, mas aqui não vai ter esse problema, não. Então, eu tenho que fazer pesar mesmo, né, essas prós e contras, para escolher a melhor linguagem que a equipe preferir. Então, a gente não tem com precisão essa informação que um é mais rápido que o outro. Mas, classicamente, fora do eBoats, o C é mais rápido que o Python. Mas, uma linguagem para outra, o tempo vai ser milissegundo, então não vai fazer muita diferença na partida em si. Boa observação. Isso daí, eu acredito que não seja um fator determinante mesmo, não. Eu acho que a diferença que uma vai dar entre para outra, que vai ser aí na ordem dos milissegundos, talvez até microsegundos, dependendo do caso, não sei precisar exatamente, mas eu acredito que não seja um fator determinante. Até porque, uma coisa que eu vou comentar também, existe um parâmetro que chama time step, que a gente configura o tempo de simulação. Porque a simulação ocorre entre passos, né? Então, o tempo ali entre passos, a gente consegue configurar. E cada equipe é livre para escolher o seu. Então, pode ser que uma equipe escolha, sei lá, o tempo é em milissegundos, escolhe 64. Outra equipe escolhe 8. Então, o código dela, ela vai conseguir executar, ela vai conseguir ter os dados, né, as leituras e as execuções com mais precisão do que uma pessoa que escolheu um tempo alto. Então, de qualquer forma, isso fica totalmente a configuração da equipe, de forma como ela vai programar. Pode ser que a pessoa faça um código em Python mais otimizado, que seja mais rápido que um C. Então, isso depende muito também, por isso que isso é muito relativo. Depende muito de como a pessoa programa também, para o código ficar mais otimizado ou não. Só então aqui, por curiosidade, vamos fazer uma comparação rápida aqui então, nada muito formal não, mas aqui, ó, eu vou executar aqui o código que está em Python, então. Esse código aqui está em Python, por exemplo. Está controlado pela setinha. Então, eu vou colocar ele para andar em linha reta e vamos observar aqui mais ou menos qual que vai ficar a taxa daqui, ó. Essa aqui indica em porcentagem, né, do tempo real que seria de simulação. Então, se a gente... Vou colocar para ele andar em linha reta. Olha lá, ele chega em 0,5, 50% da velocidade em tempo real. Isso em Python. Agora, vamos ver. Eu acredito que, principalmente num código pequeno desse, não vai dar diferença, não. Agora, eu vou colocar lá o código em C para a gente testar. O mesmo código, assim, o mesmo equivalente, né, o de andar pelo teclado. Vou pegar, então, o arquivo que a gente baixou lá no site, já está disponível para testes. Então, vou extrair o C. Aí, esse C já é um pouquinho diferente, porque ele já tem 2 aqui dentro, mas eu vou pegar esse manual, que é o controle manual. Então, vou copiar aqui e colar lá na pasta controllers também. Aí agora, o C a gente já tem que compilar. Então, eu vou abrir o editor de texto aqui, pegar o código novamente, manual. Vou abrir o arquivo .c. Esses .h são bibliotecas, tá? Então, a gente disponibiliza algumas já prontas. Depois a gente vai ver se a gente... vocês podem modificar também e tal. Enfim, de qualquer forma, vocês vão mandar para a gente no dia da competição e a gente vai executar do jeitinho que vocês mandarem para a gente. Manual.c. Vou compilar ele aqui. Vocês dão um OK e dão um reset. Pronto. Só porque aí eu ainda tenho que lembrar de definir ele aqui no robô. Ele está compilado, mas o que está associado ao robô ainda é aquele teste em Python, né? Então, eu vou vir cá e selecionar o manual. Beleza. Então, agora eu vou fazer o mesmo teste com o C. Vou colocar aqui para rodar. Dar o play aqui na arena. Alinhar ele aqui. Vou andar em linha reta com ele para a gente ver. Olha lá, ó, repara que a diferença não acho que seja significativa. Até porque os códigos são pequenos. Está oscilando também, mas está dando ali por volta do 0,5 também, inclusive que alguma hora deu até mais baixo. Mas isso é difícil da gente mensurar também, porque o processamento do computador varia, né? Dependendo da tarefa que estiver aberta, do momento. Então, isso fica oscilando, de certa forma. Mas eu não acho que isso faça diferença prática pelo seguinte: o que vai mandar na velocidade com que ele chega a bola vai ser a velocidade que a gente vai setar, e não o tempo de resposta. O tempo de resposta pode demorar, beleza, ele pode demorar um pouco a chegar nessa velocidade,
Mas aí também entram outros fatores, como o tempo o time step, né, que é o tempo entre cada passo da simulação. Enfim, no site do eBots, a gente consegue... Vocês podem digitar aqui no próprio... No navegador, digita o eBots, vocês conseguem entrar no site. A documentação está aqui no canto. Vocês podem vir... manual de referência aqui, né? Segunda opção. Vocês podem pegar Nodes and API Functions. Então, aqui vão ter a documentação de tudo que tem no eBots. Então, todas as possibilidades. E o primeiro que eu coloquei ali para falar um pouco é o Robot, que vai ser basicamente a estrutura Py, né? Eu não vou chamar aqui de classe, porque em C não é uma classe. Em Python é uma classe Robot, mas em C é um cabeçalho, simplesmente, que pega as funções. Mas, enfim, a gente vai ter com algumas funções importantes aqui, que eu vou passar só por alto mesmo, mas que todo controlador deve ter. Então, aqui vocês podem vir aqui, ó, vocês conseguem ver em C e em Python, se vocês quiserem acessar, para ver como que está a definição delas, né? Então, isso aqui ajuda demais na hora de programar. A gente vai ter aqui a Robot Step. Esse aqui eu vou comentar a parte. Eu não vou comentar de todas as funções, não, mas essa aqui é importante, porque talvez é um erro muito comum que acontece, de às vezes vocês criarem um looping na simulação de vocês, por exemplo, e não colocar dentro essa função Robot Step. O que que acontece? Você está mandando alguma coisa executar, mas não está avançando o passo de simulação. Essa função aqui, o que ela faz é isso. Ela fala, é um novo passo de simulação. A simulação, o simulador eBots, ele entende que ainda está no mesmo passo e não executa nada novo, se não tiver essa função. Então, tem que ter ela a cada looping que for executar de tarefas. Então, se você for, por exemplo, outro laço de repetição aqui dentro, tem que pôr essa função. O valor definido por vocês nesse time step, claro que vocês vão poder identificar experimentalmente aí, o que vocês acharem melhor, está definido aqui em cima. Esse aqui está com 64 de exemplo. Mas, por definição, ele tem que ser um múltiplo do time step aqui do mundo, ó, que é o basic time step base, né? Mas ele é 1, então vocês ficam livres para escolher o que vocês quiserem. Tem que ser um valor inteiro, de qualquer forma. E se ele não fosse múltiplo, por exemplo, o passo poderia ficar quebrado, entre aspas, poderia perder informação, perder um par de simulação, etc. Então, isso daí facilitou nesse sentido. Vocês podem escolher aí. Então, estou ressaltando só isso mesmo, que tem que ter essa função do step. Vou abrir também o Python aqui, só para fazer esse paralelo, que é basicamente o código que fazem funções iguais, né? Só porque em linguagens diferentes, só para a gente ter esse paralelo. Vocês podem reparar que em Python, às vezes, as coisas são mais diretas, mais enxutas. Então, ele já definiu o time step aqui. Aqui já está como time step 32. E a função está basicamente aqui no Python. Robot.step. É a mesma função que tem que ter, né, para ele poder avançar o passo de simulação. Na biblioteca do Robot aqui, no mais, acho que as outras funções, no geral, elas... Quando você cria um novo controlador aqui, geralmente ela já vem com essa parte, ó. Então, só recapitulando aqui, ó, se vocês vierem aqui em arquivo, né, o file, new, e vierem Robot Controller, a gente pode criar um novo controlador, escolhe a linguagem, né, C ou Python, que são as mais usuais aí, próximo, dá um nome, vou deixar esse mesmo, se marcar essa opção aqui, ele já abre lá no editor de texto. Então, ó, já abriu, reparem que ele já abre com uma estrutura básica do controlador. Então, isso já facilita para vocês criarem o controlador de vocês. Já vem com a biblioteca Robot pronta, um time step sugerido aí, vocês vão poder mexer, certamente. Função para inicializar o robô e já o looping principal. Então, todas as funções basicamente vão vir aqui. A não ser, né, as definições que tem aí dos dispositivos e habilitar, né, cada uma dos dispositivos a serem utilizados. Basicamente, as funções principais aqui que a gente usa mais no item Robot vai ser o Step, que é a principal, né, que eu comentei da simulação,
O init, que faz a inicialização do robô. Cleanup, para encerrar ali o robô. O getDevice, esse getDevice é importante, porque o getDevice é onde a gente vai pegar, a gente vai associar o robô, um atuador ou um sensor do robô, e a gente vai pegar ele para comandar. Então, a gente define como se fosse uma espécie de uma etiqueta para a gente poder utilizar ele no código. Então, eu vou pegar essa função aqui para a gente ver as referências dele. É o WB-Robot getDevice aqui. Tem aqui, então, tanto em C quanto em Python. Para que serve essa função? A gente tem aqui, por exemplo, o exemplo aqui em Python. Tem o WB-Robot getDevice, ó, left motor, por exemplo. Então, a gente pegou o motor esquerdo aqui pelo nome dele. A gente pega o nome e associa uma variável para a gente poder usar ela para controlar o motor. E onde tem esse nome? Tem aqui na árvore aqui de nós, do iBots. Se a gente vier aqui dentro do robô, no campo Children, Solid Body, aqui ó, o corpo do robô, Children de novo, a gente tem aqui Hinge Joint, que é a junta ali da roda. Se a gente abrir ela mais aqui, a gente vai ter aqui no device. A gente vai ter o motor rotacional e o sensor de posição, que é o encoder. Aqui dentro vocês conseguem ver o nome dele. Está aqui, name. Está lá, right motor. Deve estar ruim de ver, né? Mas não dá para dar zoom. Mas, enfim. Só que para não ter essa trabalheira toda de ter que procurar o nome, onde que está, a gente já fez uma lista, vamos disponibilizar também, com o nome dos devices, né? Dos dispositivos que vocês podem pegar para estar utilizando. Esse robô PS23 aqui. É puramente a lista mesmo de dispositivos. Ó. Então, ó, motor esquerdo, motor direito. Então, esse é o nome que vocês vão usar para pegar o dispositivo, né? Definir uma tag para ele, né? Uma variável mesmo, que vocês vão poder alterar a velocidade, posição, ler algum valor, etc. O receptor, o rádio da arena, o rádio da dupla, o receptor emissor, né? O motor do chutador, o sensor de posição do chutador e o conector magnético. São os dispositivos que podem ser utilizados. Então, o nome deles já estão aqui para facilitar essa implementação. Então, a primeira coisa no código, claro, além de definir o robô aqui, dá um robot.init, né? WB-Robot-init, se for em C, que é essa função aqui, ó. Logo depois, a estrutura do código, então, é basicamente essa. Ó. A gente vai ter a função principal, a gente pode ter definições acima dele. Depois, aliás, primeiro de tudo, claro, inclusão das bibliotecas, né? Podem ter definições aqui de constantes, se vocês quiserem, da forma que preferirem. E na função principal, o código que vai ser executado em si. Oi. Boa pergunta. Então, foi perguntado o que limita a velocidade do robô, né? Já foi definido na arena, nas configurações dele, já foi definida a velocidade máxima dele, que não pode ser ultrapassada. No caso aqui, foi definida como 15. Esse valor aqui, ele não é um valor medido experimentalmente. Ele poderia até ser, mas acho que isso vai variar também com outros parâmetros. E ele foi definido como 15, porque foi um valor que a gente achou legal. É 15 radianos por segundo. Isso. Só porque então já está definida a velocidade máxima nele. Se vocês colocarem aqui uma velocidade máxima superior, o próprio iBots ele já vai, ele limita. Então, não adianta colocar a velocidade superior, que ele não vai. Ele aceita velocidade negativa também, né? Então, vocês podem colocar menos 15, ele roda no sentido contrário. Mas o módulo máximo é 15. Agora, entre esses valores, pode ser qualquer valor. É um valor float, então pode ter valor quebrado sem problema. A estrutura do código é basicamente essa, então. Vai ter a inicialização do robô e aqui a inicialização dos dispositivos. Vocês vão pegar os dispositivos, né? Pelo nome deles mesmo. Então, é literalmente o getDevice, né? E o nome dele, associar cada variável para poder utilizar mais para frente. Então, motor esquerdo, motor direito, o motor do chutador,
o sensor de posição do chutador e o conector, né? Que no caso é como se fosse o nosso ímã ali, que pode ser ativado ou desativado. Então, o Adriano ele também perguntou se a gente definiu uma velocidade máxima aqui, ó, maior do que 15. O código aceita sim, só porque ele vai dar o aviso aqui embaixo de que superou a velocidade que ele mesmo configurou para a velocidade máxima. A gente pode até demonstrar aqui. Vou colocar esse Python aqui, porque ele é mais rápido de... Não precisa de compilar. Beleza. Teste. Então, se eu executar aqui agora, dessa forma, repara que não tem nenhum aviso sendo dado ali no terminal. Agora eu vou, por um acaso, ultrapassar a velocidade aqui. Eu vou pôr 16. Salvar, né? Basta salvar, não precisa de compilar o Python. Beleza, executei. Até o momento não deu nada porque eu não dei nenhum comando. Então, a partir do momento que olha lá, tanto de aviso que ele dá. Ele já vai dar aqui, ó. A velocidade solicitada, 16, excede a velocidade máxima, que é 15, que já está configurada ali nos nós do robô. Então, por mais que isso pode acontecer muito. Acontecia principalmente quando tinha o seguidor de linha, que muitas equipes faziam um controle proporcional, por exemplo, para... se o robô saiu da linha para cá, ele vai acelerar o motor de cá para compensar. E, às vezes, a conta que eles faziam ali excedia a máxima. Apareciam esses avisos e ele simplesmente saturava ali na velocidade máxima, né, e mantinha em 15. Não tem problema, não. Isso aqui é só um warning. Só não faz efeito prático. Boa pergunta. A pergunta foi sobre a velocidade de escape da bola. Tipo assim, a velocidade máxima que a gente consegue ter no robô. Claro que essa velocidade é a velocidade de giro do robô, né? Não a velocidade linear dele, não. Porque a linear, de todo jeito... A linear vai ter uma interferência também importante aqui, na forma como o robô chuta a bola. Porque o magnetismo do robô, igual eu falei, ele não é muito forte, para permitir que a bola fique, de certa forma, não fique totalmente presa. Então, vocês vão reparar, vocês podem fazer os testes, e vocês vão ter que sentir, sabe? Fazer os testes mesmo e reparar nesses detalhes. Vamos supor que o robô só aproximou da bola. O chutador vai funcionar de uma forma. Se ele aproximar e continuar empurrando a bola, como esse magnetismo não é muito forte, ele vai conseguir chegar um pouco mais próximo da bola. Então, ele vai ter ele permite um certo deslocamento relativo com a bola. E isso influencia no chutador. Isso permite com que você consiga dar chutes diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que você está indo em direção ao gol. Se você simplesmente pegou a bola aqui, girou para o gol e chutou, possivelmente vai ser um chute mais fraco e mais rasteiro. Por quê? A bola vai estar um pouco longe, então ele vai pegar só de raspão na bola. Se você avançar no sentido da bola, for com a bola para o gol, a bola vai colar um pouco mais. Então ele vai conseguir um chute vai pegar mais embaixo da bola, vai conseguir um chute um pouco mais alto e mais forte. Então esse tipo de coisa também pode ser feitos os testes. Até mesmo, por exemplo, aí pode ser adotado táticas das equipes, por exemplo, dar uma mexidinha, uma giradinha para a bola deslocar um pouco para o canto, pode dar um chute, isso pode gerar um chute diferente. Então, esse tipo de coisa vai ficar a teste mesmo. E agora, voltando à pergunta principal, que é a questão da perca da bola, né? Isso também é teste. Depende muito. Porque pode ser que você configure a velocidade máxima para ele fazer esse giro, mas seja uma distância pequena. Ele não vai perder a bola, não. Você pode pôr a velocidade máxima, mas fazer só um ajustezinho, tudo bem. Mas agora, se você for dar um giro de 360 na velocidade máxima, ele vai perder a bola. E aí, posso fazer até uma demonstração aqui, por exemplo. Aqui está configurado para ele andar na velocidade máxima. Eu vou pegar a bola aqui, ó. Repara que eu só encostei, então a distância dela aqui está considerável. Está quase o limite do chutador. Então, isso que eu falei, que o chute sai mais fraco e mais rasteiro. Mas, enfim, se eu girar ele aqui nessa velocidade máxima, ó, repara que vai perder a bola. Ó, tá vendo? Ela escapou pela tangente. Então, agora, dependendo do jeito que eu fizer esse giro, se eu fizer ele mais pausado ou mais lento, ele já consegue manter a bola.
Então, ó, mesmo na velocidade máxima, eu tenho alguma liberdade até perder essa bola, que vocês vão ter que identificar o que é. E aí entra o critério de não usar a velocidade máxima também. Você pode usar a velocidade máxima em momentos específicos, quando estiver andando linearmente, mas quando for ajustar para o gol, diminui a velocidade, bota na metade da velocidade ou algo assim, certo? Para garantir que não perca a bola. Isso também é uma das dificuldades impostas também, porque eu acho que a gente definiu que se fosse muito fácil manusear a bola também, eu acho que não seria muito interessante para a questão de jogabilidade. Para cima, não. É só no sentido X que ela vai deslocar aqui, ó, no eixo vermelho aqui do robô, né? Aqui, ela pode, dependendo da forma como você agarra a bola, ela pode se aproximar do chutador e modificar, né, o chute, porque vai modificar onde que o chutador vai pegar na bola. Mas é isso. Até mesmo a própria orientação pode conseguir deslocar a bola também no eixo Y, tá? Então, ela pode ser que ela chegue um pouquinho para o lado e o chute pegue, sei lá, no canto da bola. Então, esse tipo de posicionamento faz com que a gente tenha chutes diferentes também. Então, vai ter possibilidade de ter chutes diferentes e não sejam chutes monótonos, né? Todo igual. Então, o posicionamento ali vai ter esse fator, digamos assim, quase que aleatório. Você consegue prever um pouco, né, esse movimento, mas você nunca consegue saber com certeza onde que esse chute vai, por exemplo, até ele sair do robô, né? Até a bola sair do robô. Eu tinha comentado também que a gente não podia se basear em tempo de biblioteca, por exemplo, em tempo baseado nas próprias bibliotecas padrão, né, das linguagens C e Python, porque o tempo de simulação é diferente. Então, quando vocês quiserem usar tempo, pode usar, sem problema. Só porque tem a biblioteca pronta do eBoltz, que vai retornar o tempo de simulação, tá? Que é a getTime. Em C, ela chama WB-Robot getTime. Em Python, é simplesmente a variável que você chamou robô, .getTime. Então, essa daqui. Ela vai retornar o tempo de simulação, se eu não me engano, é em segundos. Então, ela é uma variável do tipo double, vai retornar aí, ó, retorna o tempo de simulação atual em segundos. Então, o que eu estou querendo demonstrar aqui mais também é que o tanto que esse guia é rico em informações, que vocês podem usar ele para várias linguagens. Então, ele tem tudo explicadinho. Juntamente com nossos exemplos e as videoaulas, a gente espera que dê para construir esses códigos. E também, claro que a gente está à disposição para sanar dúvidas e dar todo o apoio. Função motor, a biblioteca do motor, a gente vai usar basicamente duas funções só, set position ou set velocity, então, e sempre tem que ser usada as duas. A gente vai ver, aqui para frente eu vou falar um pouco, que a gente tem a opção de controlar ele por velocidade e por posição. Porém, sempre tem que ser utilizada as duas. Por quê? Se a gente for controlar ele por velocidade, por exemplo, a gente tem que setar a posição no infinito. Porque ele vai considerar que ele nunca vai atingir essa posição e você vai conseguir controlar pela velocidade. Se você for controlar por posição, você tem que configurar de qualquer forma uma velocidade ali, que vai ser a velocidade que vai ser utilizada para chegar naquela posição, né? Aqui ele fala também sobre essas duas formas de controle, ó, do motor, que é por posição e que é por velocidade. Tem essa outra forma aqui também, né, que é por força e torque, mas aqui a gente não entra nesse caso. O torque do motor já foi definido, ele já está configurado por um valor ok para a nossa simulação e não vai ser utilizado. Então, é o que eu falei aqui, ó. Quando a gente vai controlar por velocidade, a gente vai configurar a velocidade para infinito, aqui, ó, tem essa variável infinity, e a velocidade que quiser aplicar no robô. Sempre no seguinte padrão, né? A variável que a gente chamou o dispositivo e o valor que a gente vai configurar. Então, set position e set velocity. O controle por posição ele já é meio que automático no eBoltz. Ele já vai ter um controlador nele, é um controlador do tipo PID, então é um controle, de certa forma, um pouco mais avançado e que a gente não vai abordar aqui na competição, não. A gente vai abordar um controlador que se chama proporcional e ele já vai atender razoavelmente bem nesse caso da competição.
porque eu acho que o foco não é esse, da gente abordar o controlador PID, e demandaria um estudo mais aprofundado. Então, isso daqui a gente vai ser utilizado só porque a gente mesmo já configurou os parâmetros dele, no caso do chutador, e o chutador, basicamente, o funcionamento dele já vai ser meio padrão para todo mundo. Cada um pode fazer seus ajustes e tal, mas ele tem uma lógica ali já pré-estabelecida, mais ou menos. No mais, aqui tem outras informações importantes que vocês podem ler aqui. Tem outras funções, claro, mas as que a gente vai usar são essas. E na biblioteca motor, acho que é isso. Agora, o Position Sensor, que são os encoders, né, presentes nas duas rodas e também no pé, né, do chutador. E os sensores aqui no eBoats, eles funcionam da seguinte forma. A primeira coisa que você tem que fazer é habilitar eles. Então, vai ter lá o WB Robot Enable. Em Python, é simplesmente a variável .enable. E dentro de argumento da função, a gente vai passar o próprio time step, que vai ser o nosso sampling period aqui, ó, que vai ser o período de amostragem desse sensor, né? Então, vai ser baseado nesse tempo que o sensor vai obter as informações ali para a gente. E o getValue, né, que vai literalmente pegar o valor daquele sensor. Então, isso tudo tem aqui também, né, no site do eBoats. Vocês podem ver as referências aqui. Esse aqui é o Position Sensor. Aqui. Isso. Enable, Disable, mas a gente vai usar basicamente o Enable e o getValue, né? Então, Enable aqui, bota o Sampling Period ali, que vai ser o próprio time step, geralmente. E depois a gente vai ter o getValue também, que é para a gente literalmente pegar o valor, né, do sensor. Ele vai retornar um valor que vai ser double, né, ou float, double no caso. Vai retornar já o valor lido ali, né, que vai ser a posição daquelas rodas em posição angular delas. Mas aqui eu coloquei aqui só por curiosidade também, mais por curiosidade, porque claro que depende da estratégia da equipe, mas teoricamente não precisa de usar os encoders das rodas, porque a gente já vai ter a posição sendo dada pela própria arena. O único sensor de posição utilizado aqui foi o do pé do chutador, para a gente saber se ele já chegou na posição de chute ou de armar o chute, né? Então, a outra biblioteca é a Supervisor, que a gente usa para obter informações da arena. Então, aqui tem alguns exemplos de funções. Eu não vou passar muito por elas, não, porque, basicamente, a gente vai implementar umas bibliotecas que já fazem uso dela para entregar algumas informações para vocês previamente definidas, no sentido de agilizar o processo. Claro que vocês podem mexer. E aqui eu só vou fazer uma ressalva, que é o seguinte. Essas funções aqui, ó, essa primeira, ela pega um nó pela definição dele, e você consegue pegar um campo desse nó, por exemplo, translação. Você consegue configurar essa translação. Então, ele basicamente, seria, se a gente permitisse o uso livre dele, seria quase que um roubo, porque a gente consegue, através dessa biblioteca, mudar a posição da bola do nada. Então, só a arena que pode utilizar essa função, ou a biblioteca que a gente mesmo passar. A gente vai usar para pegar as informações de posição e orientação do robô, que são baseadas nessas funções aqui. Então, para pegar a posição, orientação, ou até mesmo a pose completa ali do robô. Então, aí agora, tem uma definição aqui, umas definições básicas que tem alguns problemas de controle que a gente vai ter. A gente vai dar só uma noção básica aqui, que é o seguinte. A simulação, ela acontece em um tempo que ele é discreto, a gente chama de tempo discreto. Então, o nosso mundo, basicamente, ele acontece em um tempo contínuo, né? Então, basicamente, se a gente tiver alguma coisa que acontece no tempo, ela vai ser contínua.
Mas na simulação, como ela é feita por passos, assim como também a maioria dos dispositivos eletrônicos, embarcados, microcontrolados, que envolverem simulação, sensores, tudo, o tempo vai ser discretizado. Então, cada um dessas etapas, no lugar da gente ter vamos supor que isso aqui é uma trajetória do robô no tempo, por exemplo. Vamos supor que isso aqui é posição... Vocês até me desculpem a minha letra horrorosa, mas... posição no tempo, por exemplo. E, na prática, ela é contínua. Porém, quando a gente passa para simulação e para outras análises, nesse campo mesmo de computacional, ela é discreta. Então, na verdade, ela vai ser formada por vários pontos, né? Vários pontos que vão seguir esse trajeto, claro, mas que acaba que a gente perde informação nesse meio tempo. E o que vai definir para a gente o quão bom essa aproximação, digamos assim, vai ser, é o nosso próprio time step, né? Que vai ser a distância entre um ponto e outro. É o nosso próprio time step. A gente chama de tempo de amostragem ou time step. Então, basicamente, quanto menor for esse time step, mais preciso, digamos, vai ser, né? Mais em tempo real vai acontecer essa atualização. Porém, a custo computacional. Mas o ponto que eu quero abordar aqui é o seguinte. A princípio, a gente pode pensar que, por exemplo, a gente quer mandar o robô para uma determinada posição. Então, eu tenho um robô aqui, eu quero mandar ele para essa posição. A princípio, parece ser simples só a gente definir, por exemplo, vou definir que a velocidade dele vai ser, sei lá, 10, e eu coloco uma estrutura de condição, eu boto um if, né? Se a posição do robô, que eu vou chamar de PR, né, for igual à posição que eu quero, posição final, eu simplesmente defino ali que a velocidade do motor é igual a 0. Aparentemente, isso parece que funciona. Mas por que pode não funcionar e pode causar imprecisões? Porque vamos chutar, né, um time step grande para a gente poder fazer a análise. Se a gente chutar um time step grande, vamos supor que, num primeiro instante, o robô está nessa posição aqui, por exemplo. Eu quero chegar nessa posição aqui. O robô está aqui. Vamos supor que o meu time step é suficientemente grande para que eu vou setar, nesse instante aqui, eu vou colocar minha velocidade igual a 10. Isso acontece principalmente se eu colocar velocidades muito grandes. Quanto maior a velocidade eu colocar, maior vai acontecer esse problema. Então, eu vou exagerar aqui, como se fosse possível setar a velocidade dele de 100, por exemplo. Eu setei como 100. Nesse intervalo aqui, eu vou pôr que nesse intervalo aqui passou o meu time step, vou chamar de TS. Nesse intervalo aqui, eu setei como 100. Só que, como a simulação acontece entre passos, então, nesse passo 1, eu vou chamar de passo 1, por exemplo. Então, passo 1, e aqui aconteceu o passo 2. Só que esse tempo de amostragem, por exemplo, eu estou exagerando aqui, claro, para a gente conseguir entender. Eu estou colocando um passo aqui e o outro aqui, nessa distância. E no passo 1, eu setei a velocidade como 100. E nesse passo 2, eu vou desligar, né? Eu vou setar a velocidade aqui como 0. Só porque, se esse tempo for grande demais, assim como a velocidade, pode ser que nesse tempo o meu robô ele só vai verificar se chegou na posição depois que se passar esse tempo. Mas pode ser que o meu robô já chegou na posição no meio do caminho. Então, vai acontecer que ele vai ter um erro, né? Se eu definir ali, na verdade, quando eu falei ali de igual, isso daqui, na verdade, não existe, tá? Isso que eu fiz aqui é que eu exagerei a notação. Mas é porque é o seguinte, na prática, quando a gente trabalha com esse tipo de sistema, tanto eletrônico quanto simulação, nunca vai ser igual. A gente tem que definir seria maior, porque sempre vai ter um erro.
Então, a gente fala que a gente define um erro. Geralmente, a gente usa essa notação aqui, ó. A posição final, né, menos a posição do robô tem que ser menor do que o erro. Um erro que a gente vai definir. Sei lá, ele pode ser 0,001 metro, né, no caso da unidade de Ibots, ou seja, 1 milímetro de erro que a gente vai ter. Então, a gente usa essa notação. Se a gente usar a notação igual, nunca vai acontecer, tá? Justamente por causa desse tempo de simulação ali. O robô analisa, a cada tempo, ele vai verificar ali a posição. Mas a posição exata não vai coincidir exatamente com a hora que ele verificou. Ela vai estar no meio do caminho. Então, a gente perde. Por isso que a gente tem que usar esse tipo de notação aqui. A gente tem que permitir um certo erro. Esse erro pode ser mínimo. Se eu quiser diminuir ele aqui, eu posso colocar ele 0,001 milímetro. Só que a gente tem que ver se o sistema que a gente organiza ali e o tempo de amostragem vai ser suficiente para ele entregar isso para a gente. Senão, o que ele vai fazer? Ele pode passar do ponto. Se a gente configurar para ele voltar também, para ele ir e voltar, ele vai ficar aí voltando em cima do ponto. Então, ele vai ficar fazendo isso. Ó, ele foi, ele identificou, ó, passou já, voltou, vai ficar indo e voltando e não vai conseguir estabilizar. Porque, dependendo do caso, claro. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas a explicação que eu estava falando aqui é que eu mandei o robô, num primeiro instante, com a velocidade 100. Eu mandei ele ficar monitorando, né? Quando o erro fosse aceitável ali para mim, ó, eu ia mandar ele parar. Só porque na próxima verificação, o erro já estava... a minha posição já estava longe. Eu já passei da minha posição aqui, ó. Quando eu passei da posição, ele não vai, né, conseguir chegar na minha posição estabelecida. Então, quais seriam as soluções? Ou eu diminuir esse TS. Quanto mais eu diminuir esse TS, mais eu diminuo o erro. Esse erro que a gente chama de erro de regime permanente, né? Que é o erro que ele vai conseguir estabilizar. Ele vai conseguir chegar a que distância final da minha distância referência, que é a que eu queria. Se a gente diminuir isso, ó, se a gente conseguir... cada intervalinho desse daqui, eu vou conferir se ele já chegou. Eu vou conseguir chegar numa distância aqui bem próxima, ou antes ou depois. Então, se a gente diminuir isso, a gente resolve. É uma das soluções. Resolve, entre aspas, a custo computacional. Então, talvez não seja interessante. Outra possibilidade é a gente fazer o que a gente chama de controle proporcional, que a gente não vai chegar em outros tipos de controle mais avançado, mas o proporcional baseia-se no erro. Então, quanto mais a gente vai chegando perto da posição que a gente quer, a gente vai reduzindo a velocidade até chegar lá. Por quê? Outra solução também, digamos assim, meio grosseira, seria já partir com a velocidade baixa. Se a gente partir, sei lá, com a velocidade 0,001, o robô quase não vai andar. Mas ele vai conseguir chegar na posição bem próxima também. Por quê? Porque nesse tempo de amostragem, ele não vai ter andado muito. Então, ele vai demorar para amostrar, mas o robô não vai ter deslocado muito. Então, seria uma solução grosseira, mas a gente não quer isso. A gente não quer que o robô seja lento. A gente quer tentar otimizar isso, né? Então, a solução aqui, a princípio, é definir um controle que a gente define uma velocidade que dependa desse nosso erro de posição, né? Ou seja, quando a gente estiver longe da nossa posição, a gente pode ter uma velocidade alta. E à medida que a gente vai chegando próximo do erro, a gente vai diminuindo a velocidade até parar e chegar ali numa posição aceitável. Então, esse controlador proporcional, a gente vai, inclusive, a aula que vai sair hoje, né? A aula de alinhamento. A gente vai soltar o vídeo hoje, mandar o link. Vai abordar mais sobre isso. A implementação prática disso. Então, a gente consegue, dessa forma, se a gente implementar o controle proporcional, por exemplo, a gente consegue definir uma velocidade que é do tipo uma constante a ser definida, que multiplica o erro. O erro de posição, né? Que o nosso erro vai ser nada mais do que a posição de referência... aliás, é o contrário. Posição final... referência, mas é porque eu chamei de PR do robô. A posição final menos a posição do robô. Assim, a gente consegue ter um controle de forma que, se o erro for muito grande, ou seja, se o robô estiver muito longe do obstáculo, ele vai jogar uma velocidade alta. Vai multiplicar a constante ali e vai jogar uma velocidade alta nas rodas. À medida que vai se aproximando, né, o erro vai diminuindo,
ele vai cada vez aproximando mais devagar, até que ele consiga achar uma distância ali próxima e vai parar, né? Porque esse erro vai, teoricamente, ir para zero. Teoricamente, um valor muito pequeno. No mais, acho que é isso. E aí, claro que isso vocês vão ter que ajustar algumas coisas, no sentido de que, a partir de certa distância, uma coisa que foi adotada ano passado foi o seguinte: vocês podem definir um limiar. Por exemplo, vamos supor que o robô está muito longe do robô. Vamos supor que a gente configure esse ganho K. Claro que existem técnicas de controle para determinar essas constantes, mas eu acho que não é a abordagem aqui. A gente pode abordar por um lado mais experimental, que eu acho que fica mais prático. Se a gente falar que, eu quero que ele tenha velocidade máxima só quando ele tiver que atravessar o campo inteiro. Então, eu posso ver lá o tamanho do campo, sei lá, não esqueci agora. Você lembra, Kleber? Enfim, tem lá no Iboto as coordenadas dele. Vamos supor que a gente vai definir, ele só vai pegar a variável 10 quando tiver um erro, né, aqui, ou seja, um erro aqui do tamanho do campo. O campo completo. Tamanho do campo. Tamanho do campo, então a gente consegue achar a constante, né? Então a nossa K vai ser a velocidade sobre o tamanho do campo, teoricamente. Mas reparem que se a gente fizer isso, se ele tiver a uma distância próxima, ele vai ficar muito lento, porque a gente vai ter uma distância muito próxima que vai multiplicar a constante aqui, vai gerar uma velocidade muito pequena. Então, o que a gente pode fazer para solucionar isso, por exemplo, é determinar um limiar. A gente pode determinar um limiar de forma que pode fazer uma estrutura de um condicional mesmo. Se o meu erro, por exemplo, ele for maior que 1 metro lá, por exemplo, da arena, a gente pode setar a velocidade máxima. Pode deixar ali com a velocidade máxima, sem problema, que a gente quer eficiência. Aqui eu estou colocando 10, porque ano passado era 10. Esse ano é 15. Eu pus 2 velocidades aqui, porque geralmente a gente seta a velocidade do motor direito e esquerdo diferente, tá? Motor direito e motor esquerdo. Nesse caso aqui foi igual. Ou suplo, né? Aqui. Então, aqui foram iguais, porque eu quero que ele vá em linha reta, por exemplo. Né? Mas é claro que, se tiver que fazer alguma curva, o alinhamento, essas velocidades vão ser diferentes. No exemplo aqui, então, eu posso definir esse limiar, né? Então, eu posso ir com velocidade máxima, e a partir do momento que o erro for menor do que 1, né? Menor ou igual, aí a gente pode calcular a constante. Então, que vai ser ali a nossa velocidade máxima, né? Sobre o erro. Sobre 1 no caso. Aqui, no caso aqui que eu defini como 1, né? Então, dessa forma, assim, a gente consegue ter um controle. A gente consegue chegar na posição e, ao mesmo tempo, sem perder eficiência. É uma forma de se fazer. Então, só estou dando um exemplo aqui, só para a gente começar a ter essa visão de que não dá para simplesmente a gente colocar lá. Pode ser que o resultado fique bom, dependendo do time step que você definir, entre outros parâmetros. Pode ser que a gente chama esse primeiro de on-off, controle on-off, então, que vai ser simplesmente baseado no if, né? Então, se eu já cheguei naquela posição, desligo o motor. Mas é igual eu falei, né? Por causa do nosso tempo não ser contínuo, a gente ter um tempo discreto, a gente vai passar da referência, por exemplo, ou faltar para chegar nela. Então, era mais para dar essa visão mesmo aí. Eu acho que essa apresentação, né, deu para ter uma visão geral sobre o funcionamento do e-boats, sobre o funcionamento do campo, do robô. Caso vocês tenham alguma dúvida, então vocês podem colocá-la no grupo. Né, agradecer ao Eric por essa apresentação, né, a todos os membros do PET que colaboraram para que fosse possível esse encontro hoje. Agradecer a participação de vocês que vieram, né? Vamos ver se na próxima vem todo mundo. São mais de 100 inscritos, né? Então, acho que esse ano a gente vai ter uma competição muito boa.
Bom, pessoal, eu gostaria também, né, de agradecer a presença, né, de vocês. Acho que esse finalzinho, né, se alguém ainda tiver alguma dificuldade, seja de instalação, parece que não, né? O Eric perguntou, parece que está todo mundo tranquilo com essa parte. Isso é muito bom, né? Porque aí é mais mexer mesmo, né? E desenvolvendo aí aos poucos, né? Semana a semana, olhando os vídeos e tentando fazer e tirando as dúvidas e vendo também as atividades do treinamento, né? Do encontro virtual aí que a gente vai ter nas próximas semanas. Esse simulador, eu acho que já deu para vocês perceberem que ele tem muito recurso, né? A gente, nesse momento, até tem que tentar focar mais na questão dessa arena, né? Dessa modelagem para o futebol de robôs. Mas, no segundo momento, né, tem muito recurso, tem muitas áreas, tanto da robótica, né, da robótica móvel, da robótica de drones, né, de veículo subaquático, e também da parte de robótica industrial, e até outras áreas mesmo, né, de modelagem, ou então da parte de automação veicular. Então, é muito útil por esse lado, né, de se poder, dependendo da necessidade de cada um, utilizar para fazer modelagens e testes, né? Quanto para a parte de programação também, né? É um ambiente muito interessante, interativo, né, onde você programa e já vê as suas ideias meio que funcionando ali na sequência, né? Então, isso é muito bom para testar e evoluir na programação e também para ver as dúvidas que vão surgir, né? E motivar a buscar mais conhecimentos. Então, ficar aí por aqui, né, com esse agradecimento a todos e vamos seguir aí, né, com esse projeto, né, com essa iniciativa, que eu acho que todo mundo vai ganhar bastante. Obrigado, então. Gente, então o que a gente tinha para passar hoje era isso. E só dar um aviso que... Então, hoje a gente vai disponibilizar lá 2 vídeos. A gente vai disponibilizar um sobre introdução à programação, tanto em Python quanto em C, e o vídeo de alinhamento e posicionamento, segmento de bola. Então, a gente vai aplicar, né, um pouco disso que eu falei aqui no final, na prática. Tá? Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato pelo grupo, até individualmente, chamar também a gente no WhatsApp. Obrigado.